Olá, boa tarde a todos, todas. Já estamos muitos, estamos já 24. Estamos no nosso terceiro dia da Semana da História, essa semana que está a ser bastante dinâmica, sem sombra de dúvida. Ontem estivemos aqui com a professora Palmira Chitlica, que abordou a questão do Estatuto do Indigenato. Ela tem uma obra e, como ela muito bem referiu, o livro está disponível, a sua apresentação foi em torno do livro, então, para mais aprofundamento, é preciso que adquirir a obra que está disponível, creio, na editora e livraria Manhamba, em Luanda. Hoje estaremos com o professor Washington Nascimento, a partir do Brasil, muito concretamente no Rio de Janeiro. E desde já a minha saudação especial e imensa gratidão, Washington, pela sua disponibilidade para participar nesta nossa Semana da História. Esta, esta nossa semana, que é uma iniciativa que já temos estado a levar a cabo desde o ano passado, visa exatamente refletir, né, a fazer uma abordagem em torno de reflexões, de diálogos sobre uma ciência específica e por isso nós estamos com a história, mas já tivemos também, ainda neste ano, a Semana da Sociologia, tivemos também a Semana da Educação, mas já tivemos o Direito, já tivemos a Psicologia, que é uma das áreas onde a nossa academia se destaca imenso com cursos, e agora chegou a hora da Semana da História, que ainda não realizamos nenhum curso em torno dessa questão da história. Quem sabe, a partir dessa Semana da História, vem aqui uma motivação para realizarmos um curso específico. Eu vou fazer uma breve, não sei se é breve ou longa, apresentação do Washington para quem não conhece o Washington. Desde já faço a minha declaração de interesse, que eu sou amigo e admirador do professor Washington. E brevemente, também, aliás, brevemente já não, porque praticamente já sou, já estamos na qualidade, já estamos também na qualidade de editor, porque estamos a trabalhar num livro que estamos aqui a anunciar em primeira mão, que é o tema da apresentação que o Washington fará hoje. Por isso, estou também muito ansioso por ouvir e aprender, porque o que eu estou a ler do livro é fantástico e certamente vocês também vão ficar bastante animados. Washington Nascimento é professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, onde ensina a história da África. É professor do quadro permanente do programa de pós-graduação em História Política da mesma universidade. Desde 2021 é pró-cientista da mesma instituição, é doutor em História Social pela USP, a Universidade de São Paulo, mestre em Ciências Sociais, concretamente Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, especialista em Memória, História e Historiografia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Também é especialista em Educação Superior pelas Faculdades Internacionais da Curitiba, graduado ainda em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Entre 2011 e 2012, foi editor da revista Educação, Gestão e Sociedade. E entre 2013 e 2014, foi diretor-geral da Faculdade Essa de Queiroz, em Jandira, isto no São Paulo. É também editor da revista Odier, coordena o grupo de pesquisa interinstitucional Áfricas, isto que é da UERJ, Universidade Federal e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi membro da coordenação executiva da Associação Brasileira de Estudos Africanos, entre os anos de 2017 e 2020. Tem experiência na área de história, com pesquisas e publicações sobre escravidão, populações negras e racismo, com livros e revistas organizados e mais de 30 artigos publicados. Atualmente, tem dado ênfase à história da África, atuando principalmente nos seguintes temas: África, intelectuais e literaturas africanas; Angola, concretamente sociedade, política e cultura, isto do século XX. Eu vou também aproveitar, antes de passar a palavra ao professor, fazer o inverso do que fizemos no outro dia, que é para apresentar já alguns livros que eu tive a honra, o privilégio de receber em primeira mão por parte do Washington, quando estive no Rio de Janeiro, neste ano. E vou começar pelo que eu estou a ler, que ainda não concluí, porque
que é O Jogo nas Sombras. Este livro, que é Realidades Misturadas, Estratégias de Subjetivação e Luta Anticolonial em Angola, é um livro bastante sugestivo para ler-se, é o que eu estou a ler, por isso começo por este. Este livro que organizou, então, uma edição crítica sobre Manana, o célebre livro do Onyenga Chito. Ah, Creio que muitos dos que estão aqui presentes conhecem a obra de Onyenga Chito. O outro livro também é Histórias e Políticas em Contextos Africanos, organizado por Washington Nascimento em colaboração com Silas Fiorotti, Noemi Alfieri e Oliveira Dal Miguel, o Oliveira Dal Miguel, angolano, e também um amigo aqui da nossa academia. Luanda e Bahia, este livro também que aborda a questão de identidades e etnicidades em contextos contemporâneos. Lá está uma abordagem entre Luanda e a Bahia, né? Co-organizado por Washington Nascimento, Marisa de Santana e Edson Dias Ferreira, sim. E este livro, Brasil, Moçambique e Mussungu Bitoto, que é um livro que aborda os trânsitos sociais e trocas culturais no sul de Angola. Para além de Washington Nascimento, também é organizador desta obra o Carlos Major e Laila Bridger. Espero ter pronunciado agora esse último nome. Muito, foi assim uma apresentação. Os livros, vamos depois hoje também poderá dizer como adquirir alguma destas obras em Luanda, caso seja possível. Mas desde já, muito obrigado mais uma vez, hoje, pela sua disponibilidade. A minha colega Ana já entrou, está aqui, e a qualquer momento poderá também intervir nesta nossa sessão. Passo a palavra. Obrigado, Cedric, pelo convite. É muito bom estar falando particularmente com as pessoas de Angola, com você, né, com esse desejo da gente dialogar e estreitar parcerias, né? Assim, desse currículo aí faltou dizer que eu sou o pai da Amanda e o pai do Akin, né? Que são Muito bom. as duas, as duas melhores produções, Já tive, né? exatamente. E as que me dão mais trabalho, né? Foi. Trabalho contínuo. Não é? Mas assim, muito obrigado, tá? Assim, muito bacana dialogar com você, com essa juventude. E eu acho que é muito interessante também dialogar com outros espaços de produção de conhecimento, né, em Angola, em que a gente possa se sentir mais livre, mais aberto para poder falar. Há muitos anos que eu estudo Angola, né, desde, assim, formalmente, acho que já deve ter quase uns 20 anos, e houve tempos em que era muito difícil você fazer uma abordagem um pouco mais livre e mais crítica ligada à história de Angola, porque isso dificultava sua entrada no país, dificultava a circulação dos seus textos, mas os tempos mudaram tanto que eu estou aqui, né, da minha casa, podendo falar de uma forma mais livre, sem ninguém, né, pelo menos. Então, muito obrigado por esse convite, né? A ideia, né, de hoje é justamente a gente falar um pouco dessa minha última obra, né, que na verdade é um trabalho que eu venho fazendo há muitos anos. É interessante que essa pesquisa ela não entrou na minha tese de doutorado, né, porque eu tinha trabalhado com as populações mais rurais que vão para Luanda, e esse grupo é um grupo urbano, né, situado em Luanda, e isso ficou lá guardado. E aí, com o passar dos anos, isso foi sendo tornado artigo, depois virou um capítulo desse Jogo nas Sombras. E eu acho que a própria realidade angolana me fez voltar a pensar sobre as questões ligadas à música, né, mas também ao ativismo, né, ainda que sejam tempos históricos muito diferentes, né. Alguns anos atrás, antes mesmo de fazer esse livro, eu estava em Luanda,
com um amigo angolano, o Yuri Agostinho, que agora já é doutor, né? E o Yuri pegou um pendrive e colocou no carro dele. Falou assim: professor, você precisa conhecer essa música, você precisa conhecer esse cantor aqui, você precisa conhecer isso aqui. Né? E aí começou a tocar o MC Capa, né, no carro dele. E eu falou: olha, o MC Capa, salvo engano, ele era do Catambô, não me recordo agora, mas era de um MUSEC ali do centro de Luanda, né, que é justamente um MUSEC que falar onde parte das histórias do Manana acontecem, né? Então, por isso que o Yuri achou que era interessante falar, contar para mim, né? E quem conhece um pouco da história contemporânea de Angola sabe a importância que o movimento, sobretudo ligado ao rap, tem, né, nessa articulação da juventude, nessas mensagens que são passadas, né? E eu tive, né, a felicidade de, no processo de estar finalizando, fechando o livro, o Cedric está lá na UERJ, né? E contar a história do Cherokee, que é justamente a forma, né? Você pode até me processar por plágio, porque foi a forma que eu achei interessante começar a contar a história do Liceu Vieira Dias e do Angola Ritmos, com um claro propósito de dizer assim: olha, falar de canção, de cantores e cantoras e lutas sociais não é um tema aprisionado, né, no tempo passado da história, mas é também uma questão do tempo presente, né? Então, por isso que eu começo essa história com aquela, né, que o Sandrick me contou e que eu já sabia, mas eu não sabia. Essa é daquelas histórias que alguém te conta e que fica guardado, mas que não eu não consegui dimensionar qual era o tamanho dessa história. Né? Acho que quando você me contou essa história lá para os meus alunos, eu falei: poxa, eu já ouvi essa história de diferentes pessoas em diferentes lugares, tanto aqui no Brasil quanto lá em Luanda. Eu acho que essa história é um ponto de virada para a gente entender um pouco essas distensões no campo da música, do rap e das lutas sociais, né? Para quem não conhece, então eu queria começar a falar sobre Liceu em Angola e o movimento pela independência de Angola, do fim para o começo, vamos dizer assim, né? Contando a história do Cherokee, né? Eu estou com um texto aqui, por isso de vez em quando eu vou virar aqui o rosto para cá, né? Que em 26 de novembro de 2003, né? Ele estava ali no embarcadero do Mussulo, né? E cantarolava uma música do MC Capa, né? Chamada Técnicas, Causas e as Consequências, né? E essa música dizia, né, uma letra grande, mas começava assim: cidadão angolense, acorda antes que o sono te enterra. Se deres ouvido à minha poesia, conhecerás a cara e o nome do mosquito que nos ferra. Saberá que a causa do caos do povo não foi apenas a guerra. O cotidiano mostra a cor do corrente que nos cerca. Né? Ou seja, era uma letra profundamente dura contra o governo do Zé Eduardo dos Santos, que, por sinal, hoje faz 82 anos, né? Então, que esteja em um bom lugar ou não, né? E quando os guardas da unidade de guarda presidencial encontra esse lavador de carros cantando essa música, eles pedem para ele cantar novamente, né? Depois amarram, arrastam e afogam ele na frente de várias pessoas ali na Baía de Mussul, né? Essa música da MC Capa, na verdade, ela é talvez uma percussora, né, de um movimento de contestação mais contemporâneo à ditadura, que eu chamo no livro de Novo Tipo, né, instalada pelo Zé Eduardo dos Santos, né, e, ao mesmo tempo, é um certo ponto de virada da história do ativismo angolano, né? No qual a gente tem ali rappers, mas e uma rede que circunda esses rappers, né? Às vezes pessoas que não são nem sequer conectadas ao universo da música, né? E que de alguma maneira se articulam, pensam,
né, em outra Angola, né, possível, uma outra Angola para além dos regimes autoritários instalados por aí, né? Esse movimento Cherokee vai gerar outros movimentos, o Cendric sabe disso mais do que eu, e fez, né, também pessoa desses outros movimentos, mas isso tem raízes muito mais antigas, né? Isso tem raízes muito mais profundas, né? E isso que eu tento, de alguma maneira, contar um pouco dessa história, dessas raízes do ativismo musical em Angola, através de um grupo, né, de um personagem, mas de um grupo, né, que é justamente o Angola Ritmos e o Liceu Vieira Dias. É muito interessante, eu acho que para quem não conhece um pouco dessa história, mas é uma coisa que eu tento passar no livro, é que o Angola Ritmos é uma estratégia de articulação e de ação política antes de ser um grupo musical em si. Ainda que o Liceu Vieira Dias já era um músico em si, quando pessoas que viriam depois ser ligadas ao movimento pela independência de Angola, ao MIA, né, eles imaginam uma forma de conexão maior com as populações mais marginalizadas, com as populações rurais, com as populações dos museques, né, brancos pobres também. Se imagina uma estratégia no campo da cultura, e se imagina a criação de um grupo musical e a criação de um grupo teatral. Né? Então, tanto o Angola Ritmos quanto o Gesto, eles existem antes, enquanto proposta de ação política, enquanto proposta de intervenção, de conexão aí com as populações mais pauperizadas, do que propriamente elas existem no campo da cultura. Né? Tanto o Angola quanto o Gesto, eles existem no campo da política antes mesmo de serem do campo da cultura. Eu acho que essa é uma informação interessante que, de alguma maneira, descobri na pesquisa, porque quase sempre nos foi passada a ideia de que o Angola era um grupo do campo da cultura, um grupo musical, e o Gesto era um grupo teatral, do qual depois eles foram para a atuação política, quando, na verdade, é o contrário. Né? Ou seja, a história do Angola, e aí eu associo também ao grupo teatral Gesto, né, mas ainda que eu vá falar mais da Angola hoje, né, ele está associado a 4 nomes. Nenhum deles necessariamente eram músicos, ainda que alguns arranhassem alguma coisa. Que é o Egídio Aires, o Elídio Machado, o Domingos Van Dunen e o Matias Miguel. Essas 4 pessoas, nenhum deles foram né, músicos, mas essas 4 pessoas, na década de 1940, né, que pertenciam a essa elite letrada ligada à Liga Nacional Africana, elas imaginaram uma maneira de fazer com que a mensagem de independência chegasse a todos os angolanos. Né? Por quê? Eles perceberam que, por mais que eles escrevessem textos e manifestos, né, os panfletos, esses panfletos eles não conseguiam atingir a grande massa da população, sobretudo porque a grande massa da população era analfabeta em língua portuguesa. Né? É bom que se diga isso, analfabeto, mas em língua portuguesa. Então, não funcionava muito a estratégia dos panfletos para a grande massa. Então, o que esses 4 intelectuais e 4 políticos imaginaram? Fazer uma distribuição orientada de panfletos, né, e construir um grupo musical e um grupo de teatro que fizesse um outro tipo de trabalho. Ainda que em reuniões e em espetáculos, tanto do grupo musical quanto do grupo de teatro, pudessem ser distribuídos panfletos, mas não para todo mundo, mas usava para reuniões de articulação política.
E não está claro de quem efetivamente dos quatro foi essa ideia, né? Mas o fato concreto que apareceu nas pesquisas, né, é que o Matias Miguel, né, desde pelo menos 1945, que foi o período que eu localizei essa informação, ele morava em Benguela, né, e tinha já em Benguela articulado e criado grupos que ele vai chamar de grupos recreativos, né, tanto em Benguela como no Kwanza Sul, né, justamente para fazer uma forma de intervenção junto às populações campesinas, junto às populações ali, tanto de Benguela quanto do Kwanza Sul. Quando o Matias Miguel vem para Angola, e quando ele se torna. Angola, não, desculpa, vem para Luanda, e quando ele se torna um dos nomes importantes dentro da Liga Nacional Africana, e é o momento que ele tem contato com o Higino, mais próximo, com o Ilídio e com o Domingos Van Dunen, é que se tem ali a ideia de criar tanto um grupo de musical quanto um grupo de teatral, né, para fazer um pouco desse trabalho que particularmente ele já tinha feito lá no sul de Angola. Aí eu vou abrir só um parênteses para quem não sabe quem é o Matias Miguel, é a primeira dissensão que há dentro do MPLA, né, teve como liderança o Matias Miguel, e ele é considerado, muito antes mesmo do Nito Alves, da revolta nitista, né, como a primeira pessoa que foi morta a manda do Agostinho Neto. Né? Ou seja, ele é a primeira dissidência dentro da MPLA, ainda que o Matias seja considerado é um personagem importante, mas ele é a primeira dissidência e que depois ele vai ser a primeira pessoa morta, supostamente a mando do Agostinho Neto. Né? Então, quando esses quatro, dentro da Liga Nacional Africana, imaginaram criar esse grupo, né, imaginaram quem é que poderia liderar esse grupo. Né? E aí chegaram até ao nome do Liceu Vieira Dias, que era conhecido por ser nas suas palavras, uma virtuose na guitarra ou no violão, né, para ser mais exato, né? Eles falam guitarra, mas musicalmente é um violão, que tinha um conhecimento político interessante e cuja família, né, os Vieira Dias, já tinham também um papel muito importante, tinham um papel ali dentro da Liga Nacional Africana, né, importante ali. Né? Então, é por isso que o Liceu é convidado, né, para fazer parte desse conjunto, né? Ele já vinha de outras experiências, né? Eu conto um pouco da experiência dele com o grupo dos sambas, conto um pouco da experiência dele como músico individual lá no livro, né? Mas ele vem como um chamado, né? Ali para pensar esse grupo, né? E pensar qual é o repertório desse grupo, né? E junto a ele vem um primo, que é justamente o Gabriel Leitão, né, que será o responsável pela criação do grupo experimental de teatro, o Gesto, que tem uma influência do teatro experimental do negro brasileiro, né, do Abdias do Nascimento, né, na criação desse grupo teatral. Então, o Angola e o Gesto, né, eles são criados mais ou menos nesse mesmo período, né, a partir da ideia desses quatro intelectuais, né, e colocado a cabo pelo Liceu, o Angola, e pelo o Gabriel Leitão, o Gesto, como vamos dizer assim, a parte visível do movimento de independência de Angola, né, a parte visível do PLU, a parte visível dos movimentos que estão ali pensando a independência do país. Assim sendo,
em finais, né, particularmente em 1947, ou seja, 2 anos depois das experiências do Miguel lá no Sul, na casa de Manuel dos Passos, um nacionalista, vou colocar aspas, porque nacionalista é um conceito, mas um militante anticolonialista pela independência, né, é que é criado o Angola Ritmos. Não é aleatório que foi criado na casa do Manuel dos Passos, né? Ainda que o Manuel dos Passos não fosse necessariamente um músico, né? Justamente porque o Angola faz parte desse movimento político ali, né? Na gestão do pensar sobre o que é que deveria ser, o que é que deveria ser a prática musical tanto do Angola quanto do gesto, eu acho que tem uma influência muito importante de um personagem que é o Domingos Van Dunen, né? E, sobretudo, das leituras que chegavam à Liga Nacional Africana, né? Particularmente as leituras do Teatro Experimental do Negro, mas brasileiro, mas também as leituras do movimento negriturinista, né? Ali, textos do M. Zé, textos do Jenny Kruman, de outros intelectuais panafricanistas também, né? E uma percepção muito clara de todos esses intelectuais de que era preciso voltar, né, a elementos da anterioridade africana, né, olhando de um ângulo maior, mas também de uma língua, né, local. Né? Ainda que essa língua tenha sido o quimbundo, que, como acho que quase todo mundo sabe, né, é restrita muito ao norte de Angola, né, o sul falam outras línguas, né, mas que de alguma maneira era uma língua local, né, de Luanda e do seu entorno, né? E por que essa questão da língua local, né? Porque em todos os movimentos de independência que estavam acontecendo no continente africano naquele tempo histórico, a valorização das línguas era o primeiro ponto de partida, né, para a valorização da cultura local. Né? Então, de alguma maneira, eles estão dialogando com outras experiências de luta pela independência que existiram ali naquele momento. Né? A grande. O próprio nome Angola, na minha ideia, como é que surgiu esse nome, né, Angola? Né? No meu imaginário, né, na minha ideia, é uma certa emulação do Endinga. Você fala assim, mas como é que você tem essa convicção? O Armindo Monteiro é um militante anticolonialista, foi preso pela PIDE, junto com o Liceu, né? Uma pessoa importante aí, né? Um homem branco, né? Nem mestiço, um homem branco, né? Mas o Armindo Monteiro era aquele que, na documentação que eu trabalhei, era aquele mais próximo do Liceu, no sentido de trazer Liceu para dentro do movimento pela independência em algumas situações de conflito. Né? É ele que dava as tarefas para o Liceu, enquanto que o Liceu dava a tarefa para outras pessoas. Então, ele é um personagem importante. O Armindo Monteiro, poucos anos antes, ele vai até Portugal, ele está em Portugal por alguma razão, né? E ele fotografa, copia, né, as fotos da Ndinga-Mbandi, né, que estava no livro do Cardonega, né, que é esse livro que existe até os dias de hoje. E traz uma mala com várias imagens da Ndinga-Mbandi, né, que foram distribuídas junto dos panfletos. Né? Olha, essa é uma grande uma referência da luta anticolonial também, né? Ou seja, e quando se foi pensar no nome, né, o Armindo estava junto, né? Então precisava ser um nome que emulasse de alguma maneira Angola, mas emulasse também essas
essa referência da Njinga, né? Por isso é Angola, né? Sem um apóstrofo, como eu tenho brigado com algumas pessoas que botam esse apóstrofo por aí, né? Então, o Angola Ritmos é um grupo criado dentro do campo da política, né? Que depois se torna um grupo cultural, né? Muito pela força, muito pelo peso do Liceu Vieira Dias, né? E também do Euclides, o Fontinhas, que traz para dentro do Angola Ritmos a sonoridade da dicanza, né? Então, quando o Angola Ritmos ela canta em quimbundo e o som da dicanza e do engoma, né, capitaneado pelo Amadeu Amorim, associado com os violões, né, ali do Liceu, mas do Nindongo, de outros personagens, ali também é uma grande alegoria do que deveria ser Angola. Né? Por que é uma grande alegoria? Porque é uma Angola que junta elementos da modernidade, os violões, com elementos ancestrais, tradicionais, a Ngoma e a Dikansa, um conjunto que canta em quimbundo, umbundo, né? E que também canta em português, mas não só português, havia expressões em francês, espanhol, né? Então, é um conjunto que sintetiza essa coisa da modernidade com a ancestralidade, né? Com o chamado tradicional. Além disso, é um movimento, né, ligado ao Angola que traz a mulher para o centro. Ainda que o Angola seja feita a leitura de ser um grupo masculino, né, ele não funcionaria sem o poder e o prestígio e a força das mulheres. E aí há dois grupos de mulheres que são fundamentais, né, nesse processo de pensar cultural, né, do grupo, né? Que é justamente a mãe do Liceu Vieira Dias e a mãe do Zé Maria, né? Qual é a importância dessas duas personagens, né? Tanto a mãe do Liceu quanto a mãe do Zé Maria, né? Nas entrevistas que o Liceu deu, nas entrevistas que o Zé Maria deu também, e que algumas delas estão lá no filme, nos dois filmes sobre Angola, eles falam que elas tinham uma função curatorial, né? O que é essa função curatorial? Foram elas as responsáveis por trazer grande parte das músicas, sonoridades e expressões em quibundo que depois passariam a ser cantadas pelo grupo, né? Mas também são elas que vão acertando a linguagem do grupo, né? E aí é um traço interessante, né? Sobre a importância dessas mulheres, é que nesse mesmo tempo histórico, um pouquinho depois, né, já ali no década de 50 e 60, quando o Oscar Ribas ele faz a sua recolha, né, que vai publicar nos seus livros, né, que é também um processo de recolha aí de canções populares, sobretudo no livro 3 do Missosso, ele coloca uma foto, né, na capa não, um pouco dentro do livro, dele rodeado por 5 mulheres, né, que é justamente a mãe, uma tia e mais 2 outras pessoas que ele não nomeia em laços de parentesco, ainda que eu não sei se essa mãe seja mãe biológica ou não, mas enfim, 5 mulheres ao seu lado, em que ele diz assim no livro, olha, a recolha, a curadoria, né, do Missosso, particularmente das canções, eu devo a essas 5 mulheres. Né? Então, tanto na história da Angola quanto na história do Oscar Ribas, que ele transforma isso no livro, está associado a essas mulheres. Né? Ou seja, as músicas, as canções, a forma de cantar, né, culturalmente desse grupo, mas também lá dos livros do Oscar Ribas, nesse tempo histórico, né, do Vamos Descobrir Angola, está associada à força e ao prestígio e à sabedoria dessas 5 mulheres. Né? 5 mulheres no caso do Oscar Ribas, mas essas 2 mulheres
aí do grupo Angola. Né? Um outro traço que mostra a importância também deste grupo, né, é que das mulheres nesse grupo se deve ao chamado canto ao canto tradicional africano, né, vamos dizer assim, porque a África é continente, né, no qual a mulher anuncia e o homem responde em coro. Desde o início, personagens, né, como a Lourdes Van Dumen, que vem a ser sobrinha do Liceu, mas também a Belita Palma, são elas que estão na frente, são elas que estão, são elas que de alguma maneira são a cara do Angola, né? E são elas que fazem a primeira voz em todos esses movimentos, em todas essas apresentações, né? Então, de alguma maneira, o Angola Ritmos, ainda que possa ser feita a leitura como um grupo masculino, ele é um grupo no qual as canções são trazidas por essas mulheres e o vocal, né, é ali colocado, a primeira voz, né, é colocado tanto pela Lourdes Van Dunen primeiro, mas também pela Belita Palma. Além disso, há outras mulheres que vão passar pelo Angola e que eu falo um pouco disso no livro, como a Mila Mello, né, há uma primeira, que é uma portuguesa, mais radicada, filha de portuguesa, mais radicada em Angola, que agora me fugiu o nome, mas enfim, tanto na parte das composições, quanto da recolha, quanto na parte do canto, as mulheres têm aí um papel importante, né, neste grupo. Até porque é preciso também pensar que este grupo ele não conseguiria se aproximar de uma realidade social fortemente marcada pela presença feminina se desconsiderasse esse aspecto, né? Agora, olhando uma outra dimensão que é importante pensar nesses grupos, na atuação cultural desse grupo, é que ao cantar em Quimbundo, ao trazer as lamentações das beçanganas, ao trazer o canto responsorial, que é aquele que a mulher fala e os homens respondem, um canto tradicional africano, né? Isso traz um impacto no campo da performance muito, muito significativo. Né? Em diferentes depoimentos que eu colhi, né, tanto aí em Luanda, mas também no Catete, mas também no Namibe, no que hoje é no Lubango, né? Diferentes pessoas que viveram esse período falam assim: nossa, o impacto que é uma canção em Quimbundo, o impacto daquelas mulheres, né? Há um livro de memória do Sócrates Dáskalos que ele fala isso, o impacto da voz e da performance da Lourdes Van Dunen, quando eu vi eles pela primeira vez em Benguela, foi uma coisa de outro mundo, né? Um outro depoimento que eu coletei, que é do Brito Gamboa, lá da Namíbia, ele fala, nossa, quando eu vi aquele grupo, aquilo ali foi uma coisa... Então, tem um impacto de performance muito, muito significativo, né, que impacta, né, diferentes populações que assistiram aquele grupo, que impactam não só nesse tempo histórico, mas impacta depois também, né, e que isso traz esse sentimento de, poxa, isso é uma coisa nossa, isso é nosso, né? Como é que isso não, isso não é folclore, isso é uma coisa nossa, né? Então, no campo da cultura, né, no campo do impacto cultural, o Angola trouxe esse sentimento, né, ali muito forte, muito assertivo, né, de que havia uma produção local importante, vigorosa, e que era importante ser vista e ser visualizada. Para além disso, há também uma atuação, afinal, o grupo foi criado com essa preocupação dentro do campo da política, né? Há uma preocupação política, de atuação política do grupo. E como é que isso se dava? Né?
se faziam festas, se faziam piqueniques, se faziam apresentações musicais do Angola Ritmos, né? E também do Grupo Gesto, e nessas apresentações musicais, nessas festas, eram quando você tinha ali as articulações políticas acontecendo. Então, um exemplo, né, que aparece em um dos depoimentos, o contato com um marinheiro cubano, né, que seria responsável por levar, distribuir panfletos, né, e levar alguns panfletos para o atual Congo, né, se deu em uma festa do Angola, né? Do mesmo jeito que a articulação feita em Benguela, nesse momento que o Sócrates Dascalos, que é ligado ao Partido Comunista Português e angolano, né, relata do impacto da Luz de Vandune, é também feita durante uma apresentação da Angola, né? E o que é mais interessante é que há outras articulações que não são só no campo do popular, né? Um dos depoimentos que eu coletei do livro é de que da pessoa relatando que a primeira vez que ela viu o Liceu e Angola foi numa festa, né, de uma advogada, né, angolana, que depois viria a ser a advogada desses mesmos personagens aí, né, que serão presos no processo dos 50, né, e que era uma festa, né, ali entre vamos dizer assim, uma elite local, né, e que de alguma maneira, né, mostrava que o Angola também, né, circulava por esses espaços, né, por esses que não só os musex, né. Então, de alguma maneira, o grupo, né? Acabei esquecendo de falar quem era essa a Maria do Carmo Medina, né? Que depois vai ser a advogada deles, né? Uma corajosa antifascista, né? Jurista, né? De um reconhecido mérito, né? Que, né, deu sua vida à causa da independência angolana. Então, Angola também tocava nesses espaços de articulação desses portugueses ou brancos progressistas, né? Ou seja, e para a PIDE estava acontecendo festas ali do Angola, que também vem a ser o grupo mais estourado, para usar uma palavra brasileira, da época. Então, todas essas festas, todas essas articulações vão, de alguma maneira, chamar a atenção da PID, né, que começa a instalar informantes em diferentes lugares, né, em diferentes espaços que vão começando a mapear aí o que é que está acontecendo, né, e mapear aí alguns nomes, né, de pessoas que distribuíam panfletos, né, e de pessoas que estavam ligados ao MIA, né, e de alguma maneira tinham ali uma articulação ali voltada para a luta anticolonial, né? E é muito interessante como, por exemplo, o Liceu e pessoas ligadas a Angola, o Amorim, eles são presos, ou parte deles são presos, é justamente em uma estratégia, né, que eles já usavam, que era fazer uma festa com Angola, dessa vez foi no bar Angola, não por acaso, né, num bar do bairro Operário, né, que é onde uma das primeiras levas foram presas, né, acusadas de distribuir panfletos, de fazer reuniões anticoloniais, né, e todos os membros do Angola foram presos, né,
tanto o Liceu quanto o Amadeu Morim, eles vão ser presos e julgados, e depois presos, enviados para o Tarrafal. O Zé Maria, ele é preso, né, mas depois ele é solto sobre a vigilância, né? E do mesmo jeito, o Fontinhas e dos outros membros, eles são soltos, né? O Fontinhas não chega a ser preso, mas eles chegam a ser colocados em liberdade vigiada, né? A Lourdes Van Dunen e a Belita Palma eram muito jovens ainda, né? Não tinham uma participação assim de frente, mas elas vão paralelo com o Angola, fundar com a Conceição Legó o Conjunto Feminino, que é um conjunto de 3 mulheres, né? Sendo que o conjunto acaba quando também a PIDE descobre que a Conceição Legó tem articulações terroristas, né? E aí a Conceição consegue uma espécie de bolsas de estudos e sai do país, acabando aí esse chamado o chamado trio feminino, com essas 2 pessoas que eram também membros do Angola Ritmos, né? Então, de alguma maneira, né, aí só para dar tempo da gente bater um papo daqui a pouco, né? Estamos aqui. Oi? Não, não, era mesmo para dar no final. O Angola Ritmos, ele é criado, ele faz parte de um movimento que eu estou chamando no livro de um movimento do Estamos Juntos. Qualquer angolano sabe, né, que essa é uma expressão, né, muito comum, né, em Angola. Você está se perdendo um pouco isso, né, assim, aos estrangeirismos, né, mas enfim, o Estamos Juntos é uma expressão genuinamente angolana. E essa expressão ela foi tomada como sendo uma expressão levada pelo Agostinho Neto, né? Tanto é que o Agostinho Neto terminava as suas falas, né? Como estamos juntos, né? Que é, por sinal, o título do livro do Marcelo, né? O Marcelo Bittencourt. Né? Só que o estamos juntos é uma ideia de solidariedade e de camaradagem horizontal, né? Muito além dessa simples expressão que depois foi apropriada pelo MPLA, né? Estamos juntos é muito mais uma perspectiva ampla, né, de autonomia, né, de estamos juntos nas dificuldades, estamos juntos na luta pela independência, né? Estamos juntos nas misérias, né? Então, de alguma maneira, a ideia do estamos juntos é uma ideia que é anterior à ideia de nação, ou seja, essas pessoas não, por mais que a leitura de hoje se faça, que eles eram nacionalistas, a ideia de nação representa a vitória do MPLA, porque haviam outras ideias em curso, né? Afinal, por exemplo, o FLNA tinha uma ideia de federação, tinha uma outra ideia e não necessariamente de nação, né? Então, o estamos juntos não está dialogando com essa ideia de nação. Está dizendo, olha, estamos juntos, né? Somos solidários, né? E um outro elemento interessante que para além de questões de branco e negro, né? Afinal, parte das pessoas presas no processo 50 são brancas, né? E também, assim, grosso modo falando, assim, eu comparo muito essa ideia do estamos juntos, guardada as suas dimensões, né, e guardada o seu lugar histórico, com a filosofia política do Ubuntu da África do Sul. Né? Aí você fala assim, mas o que tem, o que estaria ligado, né? O que estaria, o que tem a ver uma coisa com outra, né? De alguma maneira a gente sempre acha, né, que
a influência externa das ideologias externas, do marxismo, do comunismo, do panafricanismo, da negritude, né? Tudo isso é o que vai dar, do nacionalismo, né? Tudo isso é que vai dar o substrato ideológico, o substrato ideológico ali para esses grupos sociais. O que eu estou sugerindo, né, é que é preciso pensar internamente qual é esse substrato ideológico construído aí no seio desses diferentes movimentos, né, do qual a Angola, o Gesto, mas também a Liga Nacional Africana são representantes máximos e que, de alguma maneira, são o ponto de partida no qual esses grupos começam a imaginar uma outra Angola. É justamente a ruptura desse estamos juntos, pouco tempo depois, né, muito pouco tempo depois da independência, né, é que vem gerar aquela expressão que está lá no livro do Pepe Tela, no Geração da Utopia, do não foi nada disso que nós combinamos. Né? O que nós combinamos? Estamos juntos. Né? Ou seja, então é justamente essa ruptura que há no Estamos Juntos, construído dentro do campo da cultura, né, e que depois vai para a política com as distensões, e não é à toa que o Matias Miguel é o primeiro morto, o cara que fundou a Angola, né, politicamente fundou a Angola, é um dos primeiros mortos pelo Agostinho Neto, né, e que se dá, então, essa ruptura, né, depois entre os diferentes movimentos. Então, o Angola e o Gesto fazem parte desse movimento do que eu estou chamando de Estamos Juntos. Mas ele também faz parte de um outro movimento, tá? Que é um movimento de tentativa de aproximação dessa elite letrada com os museques. Mas essa tentativa de aproximação ela não deu certo pelas mesmas razões que as tentativas de aproximação das elites letradas nos dias de hoje não dão certo, né? Antes de começar a falar, eu estava conversando com o Sandrick, que a UERJ está ocupada para os alunos, que os professores têm muita dificuldade de entender que os alunos estão liderando isso. E a Sandrick falou assim, olha, mas os professores são uma elite, né? Então, essa elite entender que elas sempre querem direcionar, né? Elas sempre querem, de alguma maneira, conduzir o processo. Né? Então, há um destoar entre o que essa elite quer e as realidades concretas dos museques e as realidades concretas, no caso aqui da UERJ, dos alunos. Né? Então, a interlocução com os museques, de alguma maneira, elas se tornaram não tão eficientes quando eles imaginaram, né, ali, né, através do gesto e através do Angola se aproximar, porque os museques enfrentavam algo muito mais concreto naquele momento. E o que era mais concreto naquele momento? Né? As intervenções da PIDE e da polícia, né, que entravam nos museques, né, e que arrombavam as casas, né? Não sei como está isso hoje em Luanda, mas é algo muito comum aqui no Rio de Janeiro, a polícia entrar, arrombar e procurar terroristas, né? No caso aqui do Brasil, procurar traficantes. Então, a população dos museques estavam com outras questões, com outros entendimentos, com outras preocupações que não necessariamente faziam com que essa luta no campo cultural ou no campo da sublevação trazida por essas elites chegassem até a essa população aí dos museques. Então, essa é a razão que tanto as pessoas ligadas à Liga Nacional Africana, ligadas ao Angola, ligadas também ao gesto, eles não conseguiram ter uma entrada tão grande, tão significativa nos museques, justamente porque esses museques estavam com outras questões. Né? E, de alguma maneira, olhando a partir do MUSEC, as pessoas ligadas à Liga Nacional Africana, ligadas a esses movimentos políticos, são elite. Uma elite letrada urbana, uma elite nacionalista, uma elite da independência, mas elite.
né? Os museques só vão entrar na luta anticolonial, de certa maneira, quando eles começam a falar, né? Quando eles começam a dizer. Né? Então, e aí, já para finalizar, é quando, dentro desses museques, e aí já em algo mais recente, mais contemporâneo, os kuduristas, os movimentos de rap, ou seja, pessoas nascidas dos museques, que têm suas pautas, que têm suas questões, começam a falar, né? Ainda que, e com uma linguagem própria, né? Porque se de alguma maneira o Angola entendia que o Quimbundo era uma linguagem própria, agora a gente tem uma outra linguagem que é uma linguagem da periferia, uma linguagem do Busek que é muito bem traduzida ainda muito bem traduzida pelos grupos de rap. Então, enfim, eu tentei fazer um grandíssimo apanhado. É muita formação, é muita coisa, né? Mas eu acho que, de alguma maneira, a história da Angola mostra, evidencia, né, a necessidade também da luta cultural, necessidade de como a música, de como o teatro são peças importantes para lutas de qualquer regime autoritário, quer salazarista ou quer os regimes totalitários do tempo presente que, infelizmente, insistem em perdurar. É isso, obrigado. Estou aí aberto à fala que vocês sugerirem. A Muito, pergunta, desculpa. muito bom, Washington. Olha, de facto, esse repto final sobre a necessidade desta luta pela via cultural realmente é muito atual também em Angola, com vários movimentos culturais, quer seja pela música, pelas artes plásticas, pelo teatro, também continua ativo e cada vez mais a expressar-se, a ter uma dimensão, participação maior. Ah, Ana, vais poder agora dirigir aqui a parte das perguntas e respostas, esteja à vontade. Vamos entrar para a minha vez. Eu não sei se perceberam, eu estou entre a país. Não sei se perceberam isso. Ok, mas agora também vamos aproveitar. Tá bom. Temos a mão do Abraão também. Abraão, por favor, abra seu microfone para poder fazer essas perguntas. Prontos, boa noite a todos os presentes. Conseguem me ouvir? Tem condições? Sim, sim. Que bom. Em primeira instância, eu gostava de felicitar o professor Washington Nascimento pela brilhante apresentação. Deu para perceber que havia muita coisa a ser dita, mas que, pronto, por conta do tempo, acabou ficando assim meio que sonegada, mas é perfeitamente natural. E eu estou presente na apresentação desde o início, como habitual, e naturalmente tenho algumas questões que gostava de fazer ao professor, que é para me ajudar a compreender ou a elucidar alguns aspectos que eu considero importantes. Sendo assim, é que vai. Em Angola, a história da Angola, até hoje continua embrenhada, digamos que há muitos impedimentos. E esses impedimentos são, por via de regra, ou habitualmente, estão muito mais ligados ao viés político. Portanto, também devido à questão da tal sensibilidade histórico-contextual, percebe-se, sendo que muitos dos autores, muitas das pessoas que vivenciaram ou tiveram algum tipo de ação muito mais concreta na busca pela independência ainda estão vivas, parentes vivos, muito próximos e tal, então percebe-se essa sensibilidade. Mas, por outro lado, e fazendo uma pergunta ao professor, que eu acho que pelo menos na minha ótica, é uma questão que pode resumir a apresentação do professor, e porque tocou nela durante a sua apresentação, mas gostava que fizesse uma síntese. Essa pergunta por que estudar Liceu Vieira Dias, Angola Ritmos, na tônica das lutas independentistas? Que estes, e não outros conjuntos culturais, musicais, espalhados por Angola, pela vasta Angola?
Primeira questão. Conseguiu pegar? Uhum. Prontos. A segunda questão, ainda na mesma senda, é que também reflete um pouco da necessidade, aliás, um pouco não, que reflete muito da necessidade da elaboração de pesquisas científicas ou da execução de pesquisas científicas que, pronto, muito nessa área, essa questão reflete um pouco disso, que tem que ver sobre, uma descentralização do norte de Angola, mais especificamente de Luanda, no que diz respeito à história, ou melhor, no que diz respeito às lutas de independência, ou às lutas independentistas. Verifica-se muito, por hoje, que a ênfase que é dada, ou que são, a ênfase que é dada aos grupos, aos atores que estão no norte do país, é muito maior comparativamente àquela que é dada a pessoas ou a entidades que estão, por exemplo, fora de Luanda. E a minha pergunta vai basicamente nesse sentido. Tem domínio sobre alguma entidade, algum grupo cultural e por aí fora, que esteja mais centro-sul da Angola e que tenha desenvolvido ações muito concretas, ações importantes que terão levado a Angola ao alcance da independência? A terceira pergunta, não sei se posso avançar. Posso avançar? Ok, a terceira seja a pergunta. última. Diga. Pode avançar, pedimos que seja a última para darmos oportunidade também aos outros colegas. Pronto. Eu tenho duas, mas vou tentar aglomerar. Pronto, a terceira pergunta. Eu gostava que estabelecesse uma relação entre o trinômio sociedades da oralidade ou sociedade das palavras, conforme diz o célebre historiador Ampateba, conjuntos musicais e as lutas de independência. Tudo isso para tentar dizer ou fundamentar a importância das músicas ou o papel que as músicas jogaram para as lutas de independência. E por último mesmo, sabemos que o professor Washington está fora de Angola, aliás, não é angolano, mas que ainda se interessa pela história de Angola, isso é muito bom. A partir da sua visão de fora, de alguém que está de fora, que análise pode fazer, uma análise comparativa, que análise pode nos oferecer a respeito da Angola de ontem, aquela que foi sonhada pela geração da utopia, e a Angola de hoje? Posso responder direto já, Cedric? Se calhar é melhor. Ok, depois só para foram 4, senão acabamos perdendo. Vou tentar ser breve. Na verdade, a ideia de estudar liceu, o Angola, se deu primeiro porque eu trabalho há muitos anos com Angola e esses personagens sempre apareceram na documentação que eu trabalhei. Mas, particularmente por pensar qual é a raiz, aonde é que está as raízes angolanas desses novos movimentos ativistas, né? Sobretudo aqueles ligados já ao rap, né? Então, e aí não tem como negar que o rap, e o Angola, ainda que façam parte da oralidade, e a oralidade possa ser considerada um elemento ancestral, tradicional, mas é um elemento urbano, de uma cidade cosmopolita como Luanda, né? Então, ainda que, e aí eu faço coro a você, e até porque eu já trabalhei e tenho redirecionado minhas pesquisas agora para o Sul, né? Esse livro sobre o Namibe é também um pouco desse esforço, né? De pensar o Sul. Mas o fato concreto é que Luanda é a grande capital, Luanda é onde as coisas estão acontecendo aí nesse tempo histórico. Assim, ainda que eu sei que a história de Luanda e a história do Norte não é a história de toda Angola, fato concreto é que é a capital, fato concreto é onde as coisas estão acontecendo, né? Então, a primeira resposta é um pouco isso, né? Porque Liceu em Angola é justamente porque dentro desse tempo histórico
é esse grupo ligado à Liga Nacional Africana, né, que dentro do campo da cultura construiu uma ação de resistência e dentro de cultura ali, né, muito significativa, né? Ainda que, e aí isso eu também falo no livro, a primeira experiência não tenha sido do Angola, a primeira experiência sequer foi em Luanda, a primeira experiência se deu em Benguela e no Kwanza Sul, do qual a partir dessa experiência de Benguela e do Kwanza Sul, que o Matias Miguel traz essa ideia para a Liga Nacional Africana. Né? Então, assim, a ideia de criar um grupo de teatro, a ideia de criar um grupo musical, né? E como fazer isso, vamos dizer assim, nasce em Benguela e nasce no Kwanza Sul. Né? Então, de alguma maneira, esse é um movimento trazido, né, dessa região aqui para Luanda. Né? Então, de alguma maneira, o que a gente precisa fazer hoje talvez seja estudar mais, né? Mergulhar mais aí nessas outras histórias. Eu fiz um trabalho de campo, né, de um livro que ainda não saiu e vai demorar um pouco, porque eu acabei, que é sobre esse universo musical do que hoje é o Namibe. Né? Eu estive lá, né, algumas vezes, né, e uma pequena parte disso está nesse livro, né, esse livro aí do Moçambiques, Brasil, Moçambiques e Moçambique-Toto, uma pequena coisa está nesse livro, está um pouquinho também no Jogo nas Sombras, mas eu ainda estou pensando nesse outro livro. O que os meus depoentes me falam é que há uma articulação entre de trânsito cultural nesse tempo histórico, de meados do século XX, que conecta Benguela, Lobito e Namibe, que são os 3 principais portos aí do Sul. Né? Então, tanto é que os grupos de carnaval e os grupos insurgentes que vão surgir no Namibe são, de certa maneira, uma cópia, entre aspas, né, assim, dos grupos que existiam no Lobito. Né? E é interessante também, e isso eu falo no livro, que o Liceu e parte do Grupo Angola e parte dessas pessoas da LNA têm uma base operacional, vamos dizer assim, no Lobito. Tanto é que a impressora que chega para imprimir os panfletos, ela chega pelo Lobito. Né? Isso também tá lá no livro. Né? O que a gente precisa agora é mergulhar e conhecer mais essas histórias. Né? Em relação a essa coisa da sociedade da palavra, isso eu também falo no livro, eles são uma elite letrada que imaginava que era possível falar, né, e trazer essas experiências de fala ali do quimbundo e das canções populares. Mas eles entendiam isso apenas no campo da política, apenas no campo da performance. Mas eles não entendiam isso no campo da poética. Em alguns depoimentos que estão lá no livro, tanto o Liceu quanto pessoas ligadas achavam que essa poesia né, tradicional, ancestral, ela era vazia no que se refere à construção enquanto poesia, né, a construção estética, né, mas que politicamente era importante trazê-las. Né. Há um depoimento, né, vai estar lá no livro, e que o Liceu textualmente fala isso. Olha, são canções, são poesias esteticamente vazias, mas politicamente é importante colocá-las. Há uma expressão também do Virado da Cruz, uma fala dele. Então, assim, essa elite letrada não tinha esse entendimento que a gente tem hoje de que ali tem uma força e um poder da palavra muito significativo. Eu acho que isso é uma outra descoberta triste, né? Mas é o trabalho do historiador.
Eu sou um brasileiro, mas eu ando muito por Angola, já tem muito tempo, né? Muito tempo. Já trabalhei, inclusive, em Angola, já fui professor, né, lá nos sedes da UILA. E, inclusive, a minha fala começou aqui. Eu fiz um doutorado sem poder vir a Angola, né? Eu só vim a Angola quando o Zé Eduardo dos Santos saiu do poder. Porque para entrar em Angola, até o governo Zé Eduardo dos Santos, você precisava, de alguma maneira, ter o que é que você está estudando, né? O que é que você está falando, né? Quais são as relações que você tem, né? E não por coincidência, ou por coincidência, eu entro em Angola, ainda que eu fiz uma tese sobre Angola, mas eu piso em Angola 2 meses depois que o João Lourenço é eleito, né? Ou seja, como uma política de boa vizinhança, vamos dizer assim, né? Então, o que eu percebo, né, é de que, de alguma maneira, houve um maior distensionamento, né, da realidade social e política, né, logo depois da morte da morte não, né, da saída do Zé Eduardo dos Santos, né, do poder, olhando de fora, né, conseguir entrar, ainda que Angola ainda viva uma sociedade de controle muito, muito, muito forte. E aí, olhando de fora de novo. É raro eu estar em Angola e eu não ser controlado barra vigiado em todo o tempo que eu estou aí. Né? Ainda que eu seja um professor, ainda que eu tenha vários livros publicados, ainda que muita coisa, essa vigília ela ainda é um traço constante. E aí eu vou contar umas pequenas... parar... Né? Ai, essa porta bateu. Peraí, só um minutinho. Ai. Tomara que vocês não tenham visto que eu estou de bermuda, mas eu estou dentro de casa. Né? Mas essa vigília, essa sociedade de controle, ela ainda é algo que me assusta. Eu acho que assusta todo mundo, no sentido de ficar parado num aeroporto várias horas e eu só consigo entrar quando eu dou uma certa carteirada, dizendo que eu sou um palestrante internacional, que olhe para mim, que olhe meus livros, blá, 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 aquela coisa toda. Né? Ou situações que são assim loucas. Eu estou fazendo um trabalho de campo no sul de Angola, no Namibe, e a gente tinha já no final do dia, a gente já tinha a vantagem de trabalhar com música, com músicos, com carnaval, é que a galera é muito divertida. Então, a gente já tinha tomado uns finos, já tinha tomado um monte de cerveja, e deu vontade de fazer, né? Verter água, mijar, xixi, né? E não tinha nada assim muito perto. Então a gente entrou numa estrada, né? Para quem já foi no Namibe sabe que é um deserto, né? Então fomos para o meio do deserto, né? Falou, vamos num carro, né? Eu mais dois alunos para o meio do deserto, né? E aí a gente parou o carro e foi fazer xixi na frente do carro, no meio do deserto, né? Literalmente no meio do deserto. Aí para uma viatura atrás, né? O que, é que vocês estão fazendo aí? Né? Estamos fazendo xixi e tal, e tal. Aí, mas você faz xixi assim, não nada. Então, provavelmente aquela viatura já estava nos controlando, nos monitorando há bastante tempo. Não ia ter uma viatura no meio do deserto do Namibe, né, gente? Ainda mais não se tem tantas viaturas disponíveis assim. Então, assim, essa sociedade de controle ainda é algo que é um traço dessa Angola contemporânea. Por outro lado, a sociedade civil tem se insurgido cada vez mais contra isso. Né? Enfim, tentei sintetizar. Agora quem? Sim. Você consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Sim? Sim, estamos a ouvir. Sim, sim. Vou passar a palavra para o Zebedeu. Zebedeu, por favor, seja mesmo sucinto nessas questões. Depois do Zebedeu, irei ler aqui umas perguntas que estão no chat.
Zebedeu, consegue ouvir? Ok, boa noite a todos. Sim. Sim, consigo ouvi-la perfeitamente. Ok. Esteja à vontade, Zebedeu. Olá, boa noite. Sim, boa Sim. noite. Consegue? Boa noite, Primeiro Zebedeu. Fica à gostaria vontade. de endereçar os meus termos de reconhecimento de gratidão pela forma como o doutor passa, né, os conteúdos. E, na verdade, tem sido uma bênção acompanhar o doutor Washington. Bem, quem vos fala é o Zebedeu Sastemo Maurício, estudante do ICEDUAMO. Tenho apenas duas questões. Muito antes do nome Angola Ritmo, qual era o outro nome que se dava a este mesmo grupo? Outra questão, e a última, para dar espaço aos outros, né? Gostaria de saber se o grupo Angola Ritmo, né, surgiu como a primeira missão na visão política. Só mesmo política ou tem outra missão? Pode, acho que o outro fazer, a gente vai juntando umas 4, não? Ok. Zebedeu terminou? Zebedeu? Não, tem mais uma outra questão. Tem mais outra questão. Não sei se me Ok. permitem colocá-la. Acho que sim, né? Eu Vamos lá. gostaria de saber por que quando se fala da questão da luta para as independências, só se cita o grupo Angola Ritmo. Não tem mais outros grupos que terão surgido naquela altura? Muito obrigado. Tem. Professor. Professor. Oi? Sim. Eu gostaria de perguntar. Não há... Oi? Quer fazer outro ou eu respondo Eu agora? gostaria de perguntar se poderíamos já ler todas as perguntas de todos os intervenientes intervissem já e depois o professor ia simplesmente ir respondendo. Se podemos adotar essa modalidade. Pode ser. Ok. Tá bom. O Lucas Bacia, ele diz o seguinte: a música, o teatro e outras manifestações culturais jogaram um papel importante no processo de emancipação política de Angola. A primeira pergunta dele é: quais foram as motivações que levaram o professor a estudar os grupos mencionados? Segunda questão: qual foi a finalidade destes grupos que o professor Nascimento estudou? Terceira e última questão do Lucas, ele pergunta o seguinte: que tipo de consciência estes grupos passavam e apregoavam na altura? Que tipo de... Não entendi o finalzinho, não ouvi direito. Que tipo de consciência estes grupos passavam e apregoavam na altura? Uhum. Vamos então agora passar para o Márcio Capita. Depois do Márcio terminar, teremos então o professor Apicet. Márcio, esteja à vontade. O microfone está desligado, Max. Está desligado, Márcio. Não conseguimos ouvir. Tem o microfone desligado. Podes, por favor, ligar o microfone? Sim, agora acho que consegue me ouvir. Boa noite, primeiro. Professor Washington, boa noite. Boa noite aos colegas também. Sou o Mâncio. Tenho duas questões ao professor Washington. Primeiro, eu queria saber, professor, estamos a falar de Liceu Vieira Dias, Angola Ritmos. Do ponto de vista daquilo que é a estrutura dos Angola Ritmos, fala-se de Liceu Vieira Dias, fala-se de Amadeu Amorim, fala-se de Luzes Van Dunen. Quais são os outros elementos que faziam parte desse conjunto? E por outra, naquela altura, em 1958, 1959, 1960, até
a data do início da luta de libertação nacional. Queria saber qual eram os outros grupos que, que cantavam e reivindicavam através da música. Porque eu, por acaso, estou a escrever também um bocadinho sobre o samba, estou a escrever sobre as vozes do samba e tenho encontrado muita dificuldade do ponto de vista daquilo que é a fonte, pronto, a fonte bibliográfica e pronto, aquilo que eles faziam e fizeram na altura. E queria saber também quais são as fontes do professor. Não sei se permitiria ou em outro fórum podia partilhar comigo, porque tem sido muito difícil para mim. E por outra, professor, eu queria saber uma coisa. Do ponto de vista daquilo que é a própria música, que é o samba, porque os Angola Ritmos faziam samba, em termos musical, por exemplo, eles utilizavam vários instrumentos, né? Eh, por exemplo, utilizavam o muquindo, a dicanza, um goma, a base e tantos outros. Queria saber, do ponto de vista comparativo ao samba que é feito hoje, eh, por que que nós não continuamos a fazer aquele samba que era que era feito pelo Angola Ritmos e outros movimentos na altura e vamos perdendo aquilo, epá, não sei se vamos perdendo a nossa essência, né? Porque na verdade tudo isso faz parte da base daquilo que é o próprio samba, porque se nós não continuamos a utilizar aquilo que são os instrumentos musicais que faziam parte, não é, da composição, nomeadamente aqui o Angola Ritmos e outros movimentos, não acha que vamos perder aquilo que é a nossa essência como tal? Por exemplo, se tu notares uma música do Angola Ritmo, que é Mushima, né, a original, e notares, por exemplo, uma Santa Rita dos Quiesos, tu consegues notar, e depois ouvires uma música, por exemplo, de Paulo Flores ou Yuri da Cunha, consegue notar facilmente ou naturalmente essa diferença que há. Queria saber por parte do professor se não vamos perdendo aquilo que é a essência do ponto de vista da construção e da originalidade do nosso samba. E por outra, queria saber por parte do professor, já que também é professor e pesquisador e disse aqui que tem visitado Angola regularmente. Queria saber por parte do professor se o samba, como é que é visto a nível internacional? No Brasil, na América Latina, na Europa. Há já pessoas a estudarem, a se dedicarem, a procurarem saber eh, eh, como é que desenvolveu, onde é que teve a sua origem e tudo mais. Pronto, em suma é isso, mas também para terminar mesmo já, queria fazer uma pergunta ao professor, do ponto de vista histórico, né? Eu queria saber, porque infelizmente, porque é que infelizmente nós no contexto de Angola, eu sei que há anos, penso que foi em 2018 ou 2017, a Universidade Católica de Angola organizou uma atividade a homenagear Liceu Vieira Dias e Angola Ritmos. Mas por que é que fala-se pouco, mesmo no contexto angolano? Por que é que nós falamos pouco, por exemplo, em termos mesmo de cultural, por exemplo, dos músicos, não é? Poucos conhecem Liceu Vieira Dias, particularmente os fazedores do samba. Por que é que há esse desconhecimento do nosso conhecimento? E por que é que há pouca promoção daquilo que são as entidades competentes, nomeadamente aqui o Ministério de Tutela, que é o Ministério da Cultura? Por que é que não há esse interesse em aprofundar, mesmo em termos a nível da academia, em estudar aquilo que são as nossas origens, não falo só do samba, mas falo do teatro, né? Nós temos, por exemplo, uma gama e um grande número de pessoas que lidam muito nessa área. Por que é que não há interesse por parte do Estado? Porque essa questão, por exemplo, da diplomacia econômica ou a diplomacia cultural, em outras geografias já é estudada. Por que é que nós, no contexto angolano, continuamos a não como é que eu posso dizer? A, a negligenciar,
porque tu vais em outros contextos, na Namíbia, na África do Sul, no Botsuana, na Zâmbia, há uma grande emancipação, há um grande investimento do ponto de vista daquilo que é o interesse do Estado em questões culturais. Por que é que no contexto de Angola e vamos promovendo aquilo que, pronto, né, que também faz parte da nossa cultura, mas promove-se muita coisa que era a nível, porque se nós notarmos a nível do próprios órgãos de comunicação social, quer dizer, promove-se muito coisas que, no meu ponto de vista, pelo menos, enquanto pesquisador, Para terminar, por favor, para terminar. Entendi. tá bem, tá bem. Próximo, mas eu gostaria mesmo também de beber por parte do professor Washington Nascimento, porque tem sido muito difícil para mim Uhum. e há muitas informações que eu preciso. Aliás, também há pouca produção mesmo literária nesse quesito. Há um livro que Carlos Lamartine escreveu, que é o Perfil do Semba, há um outro também que escreveu sobre sons da nação, mas eu penso que nós precisamos escrever muito mais. E o Voz do Semba, que eu estou a escrever, tenho encontrado muitas dificuldades. E gostaria já de agradecer aqui a Elivu, particularmente o coordenador, o Cedric, por essa iniciativa. E gostaria muito de aprender nesses 5 ou 7 dias que vamos ter aqui. Bem-aja, estamos juntos. Estou aqui deste lado. Obrigado. Obrigado. Deixa eu tentar responder, que foram muitas coisas, depois a gente passa para os outros, pode ser? Eu vou começar a responder. Tranquilo? Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Sim. Eu vou começar a responder pelo algo sobre os outros grupos, né? Então, claro, a gente fez um recorte aqui, né, por conta da nossa fala aqui. Mas o primeiro capítulo desse livro, é justamente a ideia é falar sobre o contexto, né, no qual surge a Angola, né? Ou seja, e as canções de resistência, o universo cultural, a cultura como elemento de insurgência, de resistência, elas não estão na Liga Nacional Africana, elas não estão, né, nesses grupos, né? Elas estão nos grupos, nos MUSECs, nos grupos de carnaval, né? Então, grupos como o Caboclo Meu, né? O que vai gerar o Caboclo Meu, né? União Quiela, União 54, né? Todos esses grupos são grupos que estão fazendo as canções de protesto. Mas não é uma canção de protesto fora Salazar, são as ironias, as sátiras, né, o se fantasiar de branco e sorrir disso, né? Se você a gente olhar, tem um livro que circula bastante em Angola, que é aquele livro do Jacques Arlindo dos Santos sobre o bairro operário, né? Que tem umas fotos no início que eu acho ótimas, que são as pessoas dançando com a cara toda branca, né? Assim, não sei como é que seria isso em Angola, mas zoando, charlando, né? Caricaturando o branco, né? Então, eu falo isso também no livro, né? O Liceu Vieira Dias diz que, na verdade, a grande inspiração cultural, musical dele, né, era o Caboclo Meu, né? E que, na verdade, ele não tocava samba, não tocava nada, ele tocava a cabitula, que é o ritmo do Caboclo Meu. Agora me fugiu agora qual é o ritmo do Caboclo Meu, mas ele tocava a música do Caboclo Meu, né? Que é um dos mais antigos, né, que existe até os dias de hoje, né? A Casucuta, né? Então, o Liceu faz sempre, em várias entrevistas, eu falo, olha, qual é a minha grande influência cultural, musical, é a Casucuta do Caboclo Meu, né? Então, o carnaval, dentro do espaço do carnaval, é ali, né? Nesses grupos que acontecem dentro dos MUSECs, né, que essas canções de protesto, essas canções de insurgências, essa caricaturação do colono, né, é ali que as coisas acontecem, né? É ali que verdadeiramente, né, no campo da música, da canção, do teatro, da dança,
né, ali. No campo profissional, vamos dizer assim, no campo da música profissional, esse tempo histórico é o tempo também de alguns grupos que são, assim, aliás, só um parêntese, uma das principais músicas do Caboclo Meu, ou do Caboclo, sim, do Caboclo Meu, mas uma das principais músicas que o Angola canta, que é o João Domingos, é uma música do Caboclo Meu, atribuída ao mestre Desliza, né? Então, o Caboclo Meu é uma tentativa, o Angola é uma emulação, de alguma maneira, de um tipo de música que o Caboclo Meu já fazia, mas a União que ela já fazia, né? Esses grupos carnavalescos já faziam, né? É uma tentativa dessa elite letrada de se aproximar aí, né? Desse universo que está acontecendo dentro dos musegs, né? Então, no campo profissional, quem é contemporâneo do Angola, né? Você tem o trio Assis, que é justamente daquele que é o professor, que é do Guilherme Assis, que vai ser o professor do Liceu, é o cara que é responsável, o Guilherme Assis, por sinal, é o responsável por ensinar. Não, eu vou tirar até as aspas, porque o Guilherme era também professor de música, ensinar ao Liceu a transposição do Ngoma para o violão, né? E como trazer aquela sonoridade, né? Do Ambo, né? Do Ambo, você tem o do Ouro Negro, né? Também a Garda. A Garda, para mim, é uma personagem que devia ser muito estudada, porque a Garda é uma das poucas vozes femininas naquele contexto ali predominantemente masculino, sabe? Depois você vai ter, né, o Quimbandas do Ritmo, né, também, que é um grupo, por sinal, alguns deles vão ser presos, né? Então, assim, o Angola Ritmos é um recorte de pesquisa, mas e por isso que o primeiro capítulo do livro é justamente para falar de todo esse cenário, né? Assim, naquele tempo histórico em Angola, gente, essa ideia, essa expectativa que haviam em todo o continente, não é à toa que no continente africano, 1955 é o ano das independências, né? De que a independência chegaria, sabe? Assim, de que mais cedo ou mais tarde os países seriam independentes, né? E assim, Portugal ainda segurou por 20 anos, né? A independência de Angola, mas em 1955 não lembro agora, eu sou péssimo de números, mas mais de 30 países africanos se tornaram independentes, né? Então, assim, havia em todo o continente essa ideia de que os novos tempos estão próximos, né? E o carnaval e os grupos musicais, teatrais, né? Eu tenho uma parte do livro que eu falo só dos grupos teatrais. Eu falo do gesto porque é ligado ao Angola, mas você tem um Fogo Negro ligado ao Botafogo, né? E de que maneira você tem escola de samba. Então, assim, a gente tem ali uma efervescência musical, cultural muito significativa, né? Que vai parar em 61 e que vai voltar um pouco depois de 61 por conta das chamadas ações psicossociais, né? Em que Portugal tentou controlar esse processo. Né? Então, Angola é parte de um todo. Né? O recorte daqui é um recorte só do Angola, mas ele é parte de um todo e isso não pode ser desconsiderado. Né? Uma outra questão que foi colocada foram as motivações, as finalidades, a questão da consciência. Né? Aquelas pessoas, elas não sabiam exatamente o que viria a acontecer, sabe? Elas eram comunistas, né? Porque há uma influência do Partido Comunista nesse tempo histórico. Elas eram nacionalistas. Ninguém sabia exatamente o que era isso. A única coisa que estava muito clara em todas essas pessoas é de que elas eram independentistas,
Por isso que eu botei o título desse livro, Movimento pela Independência de Angola. Eu nem digo que elas eram anticolonialistas, o anticolonialismo é um processo, mas nesse tempo elas eram, dessa elite letrada, independentistas. Né? Elas identificavam que era o momento de serem independentes e contavam, inclusive, com portugueses instruídos para isso. A população do MUSEC, ela não é nem independentista, nem anticolonialista, ela é contra a violência colonial e as diferentes formas de violência. Né? Então, ainda que hoje a gente tente colocar nessa geração uma ideia de que eles eram nacionalistas, assim, não há essa ideia. Né? Por isso que eu insisto que a ideia do estamos juntos, enquanto uma filosofia política, né, ela deveria ser melhor estudada. Por quê? Porque dentro dos MUSECs é o estamos juntos o tempo inteiro. O que é o estamos juntos, gente? São os laços de solidariedade, né? É um dividindo o pão com o outro, né? É um abrigando o outro, né? É uma comunhão horizontal, onde todo mundo está na mesma situação ali. Né? Então, assim, esses laços, essa filosofia política do estamos juntos, e o estamos juntos é assim também. Olha, eu não dependo de ninguém. A gente constrói laços de solidariedade que nos dá autonomia, sabe? A gente dá autonomia aqui para a gente fazer nossas coisas. Porque há toda uma experiência de ser autônomo. Gente, assim, quem já fez parte de um grupo de carnaval ou de um bloco de carnaval sabe o quanto que aquilo é de uma necessidade de camaradagem, de participação coletiva. Então, a rainha que vai para frente é a mesma que está costurando um pano. O rei é o mesmo que está, sei lá, botando uma lona para o dia de chuva. Então, é uma camaradagem horizontal, é uma quebra de hierarquia, né? Que é fabulosa. E mesmo nessa elite letrada, no caso do Angola, no caso do Gesto, todo mundo fazia tudo. Então, é isso que essas pessoas estão dizendo nesse tempo histórico, a partir das suas próprias experiências individuais. Queremos ser independentes, porque já somos independentes do carnaval, já somos independentes nos nossos grupos musicais, teatrais, nós já fazemos tudo. Né? Então, é isso que a gente quer. Então, assim, tem uma a gente acha que consciência política é consciência ligada a MPLA, UNITA, FLNA. Consciência política é algo muito mais profundo, sabe? Isso é uma consciência partidária, uma consciência de movimento. Consciência política é algo que transcende esses rótulos. Então, há uma consciência política muito clara nas comunidades no sexo ligadas ao carnaval, e também há uma consciência política muito clara nesses grupos musicais, nesses grupos teatrais também ali, né? Dessa solidariedade horizontal que eu estou chamando de estamos juntos, que tem mais peso do que a ideia de nacionalismo, a ideia de partidarismo, tem muito mais peso que isso tudo, né? Uma outra pergunta, né, que está dentro aí também desse movimento, assim, como o Angola é um movimento político, há várias pessoas que passam pelo grupo, né? Há várias pessoas que estão transitando aí pelo grupo, né? Sobretudo depois que o Liceu e o Amadeu são presos, né? Então, há pessoas que têm carreira própria, há outras que fazem parte ali do entorno, né? Então, assim, no livro eu li isso, o Liceu, Amadeu, Fontinhas, Zé Maria, Nino, além deles, já listei 5 aqui, né? Cadê? Né? Depois, Belita, Lourdes, Ricardo, o Xodó, o Gegé, o Zé Cordeiro, né? 10. Mas ainda tem a Sara Chaves, tem outras pessoas que vão passando por esse grupo em diferentes momentos, em diferentes Milamelo, né? Por quê? Porque ele é um movimento político em dois sentidos. Ele é um movimento político no sentido de que era ligado ao MIA,
né? Era ligado como uma forma, né, política, mas é um movimento político no sentido de dizer, olha, nós somos autônomos, nós produzimos cultura e nós falamos o que bem entendermos aqui, pronto, né? Então é um movimento político também nesse sentido. E como eu mostro também em um dos capítulos do livro, é um movimento político também no campo da estética, né? Eu acho que isso é uma outra coisa muito interessante, né? Assim, que é quando você pega, por exemplo, a roupa, o vestuário das beçanganas, né? Das mulheres da ilha, e coloca no centro do palco. É quando você usa um cabelo Black Power, né? Então, há uma movimentação política no campo da estética também. Então, tudo isso é política, né? Tudo isso é política, né? Então, de alguma maneira, todos justamente por ser um movimento político, cultural, que tanta gente passa aí pelo grupo. O Semba, né? Essa é sobre a pergunta sobre o Semba. O primeiro grupo, antes do Angola, do qual o Liceu vai fazer parte, é o grupo dos sambas, influenciados aí pelo samba canção brasileiro, né? Tanto é que a primeira apresentação que é feita de Liceu e de algumas pessoas do Angola é feita para uma rádio brasileira, né? O que mostra também, gente, que essas pessoas elas estão conectadas no mundo atlântico. Elas estão conectadas com brasileiros, estão conectadas com cubanos, estão conectadas com norte-americanos. Há um mundo cultural acontecendo aí, né? Eu acho que isso é um outro. Hoje mesmo eu estava falando, né? Acho que a Marilda está até aqui, né? Das cartas da Deolinda Rodrigues para o Martin Luther King. Ou seja, nossa, então assim, há um mundo atlântico acontecendo aí, culturalmente acontecendo. Angola e Luanda não é isolada do restante do mundo, né? Então, esse grupo que depois vai juntar tudo e dar ao Semba, aí é que tá. O Semba, tal qual o samba, ele não tem um único estilo, né? Então, assim, há um Semba mais ligado, né? O Semba mais conhecido é o que, pra gente aqui no Brasil, se assemelha muito à música caribenha, que é aquela coisa, música dançante. Mas há um Semba mais ritmado, há um Semba mais devagar, há vários tipos de Semba, como há vários tipos de samba, né? E tal qual o samba brasileiro, existe uma música que fala: não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, o morro foi feito de samba. Essa é a mesma história do Semba. Só que, olha só, hoje é dia 28/8, às 15h52 do Brasil, são o quê aí? Quase 8 horas daí. Estamos falando sobre o Semba. Então o Mas, Semba não vai morrer. professor, desculpa só interrompê-lo. Desculpa só interrompê-lo. Sim. São vários tipos ou várias tendências, porque na verdade eles não o estilo, ou seja, a forma de fazer a música não decorre do tipo de instrumento que é utilizado. Por exemplo, o kuduro, não sei se você tem ouvido o kuduro. Sim. O kuduro feito pelo Tony Amado, não é? Não é o mesmo feito pelo Nagrelha ou pelos Lamas, né? Não. Tudo decorre decorre da questão de instrumentos que eram utilizados na época, pois não? Oh, No caso do Semba, ele é um gênero musical construído a partir de uma dimensão política antes de ser um gênero musical. Isso, inclusive, eu falo isso no livro. Assim, o que é isso? Quando Angola se torna independente, o Semba se torna o gênero musical de toda a nação, né? Por que ele se torna o gênero musical de toda a nação? Porque o Semba é um rótulo que incorpora dentro de si, incorporava, né, naquele tempo histórico, a cabetula, a casucuta, o batuque, vários outros ritmos, várias outras sonoridades. Então, musicalmente, o Semba ele se torna gênero muito por conta da ideia da política do que da música, porque o rótulo serve, às vezes, para coisas muito, muito distintas.
Aí você fala assim, mas professor, o que marca, então, esse samba que pode ser caracterizado como aquilo que seja mais tradicional, vamos dizer assim, né? A de Kanza. A de Kanza é um grupo que não tem de Kanza, ou não tenha nenhum instrumento que emule a de Kanza, que traga uma sonoridade da de Kanza, não é necessariamente um grupo de samba. Tá? Vamos, de uma outra sonoridade. Né? O Ngoma, né? Ou seja, como o violão pode emular o som da Ngoma, né? Eu falo isso porque assim, eu não sou músico, tanto o Mário, uma vez eu estava nesse evento que você fez referência em Angola, com o Mário Rui, veio falecer, com o próprio Carlitos, com o filho do Liceu, e eles foram tentar me mostrar, depois de todo mundo já ter bebido bastante, porque, como eu falei, esse é um bom tema de pesquisa, só você não pode tem que saber beber, tem que saber, né? Então, o Mário batia, né, no violão, pá, 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 e aí depois pediu para o Carlitos também fazer, numa brincadeira que foi feita à noite, né? Oi? De emular esse... Oi? Consegue me ouvir? Sim, sim. Peço imensas desculpas, como nós já estamos acima do tempo, e são Tá, mesmo muitas questões, então eu gostaria de pedir ao professor, o professor tá. iria fazer dar um resumo, né? Pronto. Mas antes Sim, disso, eu gostaria que o professor Papo pudesse fazer a sua intervenção e praticamente será já a última pessoa. pronto. Então, depois de Sim, terminar, então, assim, há muitos estilos e ritmos de samba, tá? Eu acho que tem há muita... ela não vai morrer, e aí eu acho que... eu acho que talvez se um olhar de fora, né, um olhar de quem acha que pode... Eu não quero cometer o mesmo erro das elites que fundaram Angola, que achavam que podia dizer alguma coisa do que os muxecos deveriam fazer, né, do que os muxecos deveriam tocar, mas, enfim, a gente está pensando junto aqui. O samba é um patrimônio histórico, um patrimônio musical angolano. Eu acho que eu, como pesquisador, eu, como professor, em pouquíssimos momentos que eu estive em Angola, eu ouvi o samba. Eu ouvi música brasileira, música congolesa, música sul-africana, mas praticamente não ouvi samba, e óbvio, né, o kuduro. Né? Enfim, eu acho que o cuidado com isso está associado também com a ideia de nação, ideia também incentivar o próprio turismo, né? Dentro, como se vem para o Brasil para se ver o samba, se poderia ir para Angola para se ver o samba, né? Mas eu, particularmente, se dissesse aonde é que está tocando um samba agora, neste momento, eu não saberia dizer. Mas se você vier aqui no Rio hoje e falar assim, Washington, me leva para um lugar para a gente ver um samba, eu te levaria lá no Beco do Rato. Amanhã, talvez, né? Então, professor, desculpa. sobre isso. Professor, desculpa, nós temos também no chat Caxim, todas as quinta ou quarta-feira, não sei, a Banda Maravilha, todas as semanas. Desculpas, Márcio, Bom, eu mas... estou falando hoje no sentido de que qualquer dia da semana está tocando samba em algum lugar. Vamos ao próximo para a gente poder dar um pequeno fechamento. É muita coisa, né? Vai lá. Muito obrigado. Boa noite a todos, especialmente ao professor Nascimento. Começaria por solicitar ao professor, se puder, partilhar conosco esta obra, bastante interessante, por meio da Academia Elivu, se calhar podemos ter acesso à obra. Eu, pelo menos, sinto-me bastante interessado em ter acesso à obra, porquanto tenho estado a escrever sobre direito de resistência e aqui pude ouvir muita coisa boa que dá para poder fazer um enquadramento jurídico, sociológico e histórico, né? Penso que é interessante. Portanto, é um pedido que gostava já de deixar ao professor Nascimento, para ver se consigamos ter acesso à sua obra. Em relação à minha questão, por sinal uma,
disse ao longo da colocação que Matias Minguez provavelmente terá sido morto a mando de Agostinho Neto. Mas eu gostava de saber, o movimento Angola Ritmo foi, de facto, um movimento político pró-independência. Então, o que terá se passado? Por que motivo, provavelmente, Agostinho Neto terá mandado matar Matias Minguez? Esta é a minha questão. Muito obrigado. O livro, felizmente, né, vai ser publicado pela Elivu, né, o original já está com o Cendric, né, que eu acho que é uma forma da gente também dialogar, né, e deixar isso chegar aí. Na verdade, Matias Minguez, né, ele, na dissidência que houve entre o Agostinho Neto e o Viriato da Cruz, ele ficou do lado do Viriato da Cruz, né? Então, em 65, ou seja, ainda durante a Guerra de Independência, ele foi levado para uma cidade da República do Congo chamado Luobomo, né? E supostamente morto a mando do Agostinho Neto, né? Ele fez parte do movimento que a história chama do movimento fraccionista. E essa é também uma das razões, está nesse contexto, que o Viriato sai e vai se exilar na China, salvo engano. Né? Na China, o Viriato se exila. Então, assim, esse movimento fraccionista é o que leva à morte do Matias Minguez. E eu fiz questão de destacar isso também, porque o Matias ele foi apagado da história do MPLA por muito tempo, né? E ele foi apagado até da própria história do próprio Angola Ritmos. Porque na entrevista, na pergunta que eu faço ao Amadeu Amorim... não, desculpa, não fui eu que fiz essa pergunta. Foi no evento dos 100 anos do Liceu Vieira Dias, que eu estava, né, uma pessoa perguntou qual era a importância do Matias Minguez para Angola Ritmos. E a resposta do Amadeu foi a resposta, vamos dizer assim, do MPLA. O Amadeu, de que o Matias nunca fez parte, não era do grupo, não era nunca tocou. Que a estratégia do Amadeu foi dizer assim, olha, nunca tocou no grupo. De fato, nunca tocou no grupo. Como o Egino também nunca tocou no grupo, como o primo dele, o Elígio, também nunca tocou no grupo. Né? Ninguém tocou no grupo, né? Não mas eles, na a esperteza do Amadeu, ele foi por aí, né? Olha, nunca foi do grupo e tal, mas a pergunta da pessoa, e que depois eu entendi o que é que a pessoa estava perguntando, o Matias ele faz parte desse movimento que dá origem ao grupo, mas como eu falo no livro, ele não só dá origem ao grupo, é esse movimento, gente, que dá origem ao MPLA. Né? Assim, o apagamento do Matias Minguez, né, é um apagamento da própria história de Angola. Né? Ou seja, e não é à toa que, eu não sei se é o Egino, eu acho que é o Egino, nesse processo né, ele é considerado o primeiro presidente do MPLA. Né, em tempos recentes, né? Então o Matias Minguez ele morre porque justamente esse movimento fraccionista, que é quando se rompe o pacto, né? Que é quando se rompe o pacto ali, e é quando, para quem conhece a história de Angola, há um endurecimento do regime, né, promovido pelo Agostinho Neto, né, e é um endurecimento, o regime se torna totalitário, né. O pacto do Estamos Juntos é rompido ali com a morte do Matias Minguez e com o Viriato, e depois o Liceu, isso eu falo também no livro, gente, o Liceu vai fazer parte da Revolta Ativa, né, que é um outro movimento, né, e o Liceu só não é morto por conta das ligações com o Agostinho Neto, e também porque o Agostinho Neto tinha feito um poema, o Içar da Bandeira, em que ele levanta a bola do Liceu, né? E isso quem me disse foi pessoas próximas ao Liceu, né? Ou seja, que chegou um recado de que era melhor ele sair, tanto é que ele sai, e não é só ele que sai,
né? Há pessoas ligadas a ele se exila fora, né? Então, o Liceu, e essa última parte do livro, essa é uma das razões pelas quais ele é esquecido. O Angola é esquecido. Ele faz parte do movimento Revolta Ativa, ele se afasta do país, né? E aí, quando o João Lourenço assume e o João Lourenço tenta fazer esse movimento de aproximação com os dissidentes, ele né, convida algumas pessoas ligadas ao movimento que o Sandrick fez parte, a outros movimentos para estralar, e ele financia os 100 anos do Liceu. Assim, particularmente, eu saí aqui do Brasil, né, o pessoal da Católica, tudo pago por eles, assim, né? Não me pagaram dinheiro para fazer a palestra, porque, infelizmente, a gente não ganha dinheiro para fazer palestra, mas pagaram a hospedagem, pagaram a passagem, pagaram tudo isso, né? Com o dinheiro do governo angolano, com o dinheiro, de alguma maneira, que era a mensagem que o João... E não só isso, financiaram o livro da Marissa, né? Que é um livro muito bom e tal, da Marissa Morman, que também saiu dos... Então, assim, saiu eu do Brasil, saiu a Marissa Morman dos Estados Unidos e saiu o Mário Rui da França, financiado pelo governo angolano nesse movimento de reabilitação, entre aspas, do Liceu, pelo MPLA, que faz parte do movimento que naquele momento, isso já tem quase 5 anos, né? Nem lembro agora, do João Lourenço de dizer, olha, eu sou diferente do Zé Eduardo, né? Enfim, gente, só para poder fechar, obrigado. O livro vai estar disponível, né? Tem o Instagram, tem o Facebook, peço amizade. Obrigado de novo, Sandrick. E assim, o livro é sobre Angola, mas é sobre muita, 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 muita coisa. Né? Por isso que ele demorou tanto para estar pronto, mas está aí pronto, foi abandonado. Obrigado, gente. Ok. Só terminou? Sim! Ok. Obrigada mais uma vez, professor. Foi uma excelente apresentação. Sandrick, por favor, será que poderias fazer a foto de família? Assim, fazemos aqui uma foto de família aqui do ecrã. Eu vou retirar aqui do destaque e vamos todos ligar os microfones. Câmaras, quem queira ligar, para aparecer aqui. Ok. Pronto, parece que já temos aqui muitas pessoas com a câmera ligada. Vamos precisar de 2 fotos, porque ainda somos muitos. O ecrã está dividido em 2. Então, a primeira já está feita. Vou fazer agora a segunda do segundo ecrã. Peço que aguente mais um pouquinho. Ok. E está feito. Então, estão feitas 2 fotos. Ok. Muito obrigada mais uma vez a todos. Peço desculpas por ter cortado, né? Muita gente ainda queria poder fazer perguntas, mas infelizmente nós temos uma agenda para cumprir e o tempo não nos permite. Como dizem, o tempo é um recurso não renovável. Gostaria então de agradecer a presença do professor mais uma vez e dizer que amanhã nós estaremos com o preletor João Cicato Canjo. Ele, então, que abordará o tema o século XX e as independências dos países africanos. Agradeço mais uma vez a participação de todos e esperamos poder contar convosco, né, amanhã e na sexta-feira, uma vez. E estou por aqui, desejo uma continuação de uma boa noite a todos. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Igualmente, boa noite. Obrigado. Tchau. Obrigado, Sandrick, pelo convite. Reforço que teremos o livro sobre Angola e muito mais este ano ainda. Realmente. Tchau, gente. Obrigado por tudo. Obrigado, Sandrick, pelo convite, a Ana. Tá? Obrigadão. Tchau. E boa tarde aí, professor.